seja muito bem-vindo à nossa aula número 2 do livro Ferramentas dos Titãs. Agora a gente já vai começar a analisar algumas personalidades de grandes resultados aqui. A primeira delas, como eu falei, o livro é dividido em 3 partes, sobre pessoas saudáveis, pessoas ricas e pessoas sábias. Nós vamos começar aqui falando das pessoas extremamente saudáveis. Então, a nossa primeira referência que nós vamos estudar, eu particularmente não conhecia, passei a conhecer aqui com um livro, que é a Amélia Bone. Ela é uma corredora, Ela é muito famosa por corridas de obstáculos e ela é considerada uma atleta extremamente consagrada nesse esporte. Ela é muito desafiadora, gosta de desafiar os seus limites, pelo que eu senti aqui. Tudo que eu li até agora dessa parte das pessoas saudáveis, eles têm muito esse perfil de se desafiarem cada vez mais, de se exporem a situações extremas, situações que desafiam os limites do seu corpo, da sua mente. Então, ela é uma corredora de alta performance, então ela participou de algumas corridas bem diferenciadas que tem nos Estados Unidos, e ao redor do mundo. Não é nacional, então ela é vencedora em algumas modalidades. Tem a Spartan Race World Championship e tem outra, só pelo nome vocês já imaginam como é o tipo dessa corrida, dessa maratona, que é a Death Race, ou seja, a corrida da morte. Ela ganhou a corrida da morte por 3 vezes. E é uma corrida, a gente vai falar inclusive mais pra frente sobre o criador dessa corrida da morte, da Death Race. Daqui a pouco a gente fala dele. Mas agora falando dela, essa corrida, ela tende a expor as pessoas aos seus limites máximos, a fazer aquilo que ela não achava que fosse possível. É realmente destruir as pessoas o objetivo dessa corrida, Loucura, absurdo, Levar as pessoas até o seu extremo. E ela também pratica ultramaratona. Ela faz tudo isso enquanto ela é advogada da Apple em tempo integral. Agora, que horas que ela faz tudo isso a gente não sabe, porque ela não fala sobre a rotina dela aqui necessariamente, rotina de horários, treinos e tudo mais. Mas ela é extremamente desafiadora, Ela gosta de se desafiar, de se autodesafiar, de se provar o tempo todo. E aí, eu não sei, eu particularmente não sei até o quanto isso é saudável, você expor seu corpo a situações tão extremas de uma maneira proposital. Eu entendo que, óbvio, a gente tem que trabalhar na nossa saúde, no nosso bem-estar, no bem-estar do nosso corpo, da nossa mente, isso é essencial, mas existe um limite entre o bem-estar e você chegar a extremos, Estar exagerando, expondo, isso até inclusive prejudica a sua saúde em vez de trazer benefícios. Quando você passa de um certo limite de treino, de esforço, de exposição, Mas aqui eles estão mencionando esses hábitos de alta performance e ninguém fala sobre o lado negativo de tudo isso. Eu não sei, não é com base científica e nem nada disso que eu estou falando que existe esse lado positivo, esse lado negativo. É mais com base na minha experiência de vida mesmo, de que, óbvio que a gente precisa se cuidar, mas existe um limite. Tudo que é exagerado faz mal, tanto em termos de exercício físico, de alimentação extremamente saudável. Tudo isso, por incrível que pareça, chega a um ponto que não é mais benéfico para a saúde. E aí ela fala aqui das rotinas, tanto que tem uma pergunta que o Tim Ferriss costuma fazer no podcast para as pessoas, e uma delas é: qual foi a melhor compra que você fez por $100 ou menos nos últimos tempos? Aí o que ela menciona, a melhor compra que ela fez foram curativos à base de mel de manuka. Já pensou? A melhor compra que ela fez nos últimos tempos foram curativos, porque realmente ela se expõe a uma situação tão extrema que a melhor compra são curativos para tratar aquilo que ela está causando no corpo dela. Então aí eu acho que já passa um pouco do limite do que é saudável. Mas vamos para as curiosidades. Uma parte interessante que eu notei que é bastante comum aqui, ele até deveria ter falado no outro ponto sobre isso, naqueles hábitos que são comuns à grande maioria das pessoas. Eu não sei se é comum mais agora no início ou se ao longo do livro todo.
mas eles mencionam muito o benefício da sauna. Sauna é algo que te ajuda muito a aumentar a resistência. Então ela, como uma corredora, ela costuma praticar sauna porque a sauna ajuda a melhorar a resistência do corpo. Então atletas de corrida, quando eles têm o hábito de praticar a sauna algumas vezes por semana, eles começam a aumentar muito a sua capacidade de velocidade média, de resistência em si, das corridas, das maratonas, dos desafios. Então a sauna é uma maneira de você trabalhar na sua resistência, né? Eu nunca tive a oportunidade de fazer sauna, assim, mas não é algo que eu acho que seja muito confortável, porque ele fala de temperaturas aqui, tem temperaturas de 80, 100 graus, deve ser algo não muito confortável, né? Por isso que de fato aumenta a sua resistência, porque ele te expõe mais uma vez a uma situação extrema que o seu corpo vai encontrando maneiras de se adaptar àquela situação. Então, sauna é um hábito comum que a gente vai ver, inclusive, na próxima pessoa que nós vamos mencionar. Ela estuda, inclusive, essa questão de sauna, do calor, dos benefícios do calor, e eu vou falar sobre eles daqui a pouquinho. Porque a gente conhece também, quando fala de hábitos de pessoas com grandes resultados, é muito comum falar sobre o frio, né? Sobre banho gelado, banho em banheiras de gelo, né? Tem umas coisas bem malucas. Agora, sobre calor, especificamente, eu nunca tinha ouvido falar. Mas tem uma combinação aí que eles mencionam que é bastante poderosa para aumentar a sua resistência, né? E aí, falando um pouco mais sobre a Amélia Bowne, ela tem alguns fatos aleatórios aqui, porque ela gosta muito de se desafiar. Então, só para ter uma ideia, ela pratica pular corda, né? Atividade de pular corda. E existe uma modalidade de pular corda que eu nem sabia, que eu achei interessante, que se chama double unders, que é você passar a corda 2 vezes embaixo do seu pé no mesmo pulo. Então, enquanto você ainda tá no ar, você passa a corda 2 vezes embaixo do seu pé, nesse mesmo pulo. Então, ela tem um recorde, digamos assim, nesse exercício, que é de 423 saltos consecutivos, saltando e passando a corda 2 vezes embaixo do pé. De 423, ela teve que parar porque estava muito apertada para ir ao banheiro, por isso ela não continuou saltando mais. Mas ela foi, inclusive no histórico dela, nota-se que ela é bastante competitiva, porque já lá no ensino fundamental ela foi campeã estadual de pular cordas, então ela já tinha uma prática que trazia aí desde a infância, e agora só aprimorou um pouquinho mais e começou a dar esses saltos, passando a corda 2 vezes embaixo dos pés no mesmo salto, e fez isso por 423 vezes consecutivas. Além disso, olha só como ela gosta de se desafiar. Ela adora treinar corrida na chuva e no frio. Ela gosta de se expor a situações muito extremas, desafiadoras, porque isso aumenta a resistência dela, e é o tipo de coisa que ela sabe que os adversários não vão se expor a passar. Então ela se expõe a isso para que quando eventualmente isso aconteça, ela já tenha uma resistência, ela vai construindo uma resistência muito maior do que os seus adversários. Olha como essa mulher é competitiva, minha nossa! Então, essa questão de se expor sempre ao pior cenário é o que ela gosta de fazer para garantir que nos momentos das competições ela vai realmente conseguir se sair bem, porque ela já está esperando o pior. Então, o que vier é lucro. Olha só como não tem tantos detalhes mais a respeito dela, mas a gente consegue notar essa personalidade, né, de ser extremamente competitiva, gostar de se expor a situações muito extremas. E sinceramente, uma opinião pessoal, vocês podem deixar aqui embaixo o que vocês acham. Eu acredito que ela está até passando um pouco dos limites, expondo o corpo dela a algo que já não é mais saudável, já está passando um pouco desses limites de onde você trabalha para que seu corpo tenha saúde, né? Ela já está chegando aí num ponto crítico, mas enfim, se as pessoas se sentem bem fazendo isso, né? Isso que é importante, a gente não tá aqui para criticar as escolhas de ninguém.
A próxima personalidade que nós vamos falar é uma cientista, é a Rhonda Percival Patrick. Ela é uma cientista super famosa e eu achei muito interessante a descoberta dela, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Nossa, gente, lendo esse livro, eu nunca ouvi falar sobre um monte de coisa. Olha que como conhecimento é tudo. Ela fez uma pesquisa que validou o uso dos dentes como bancos de célula tronco, inclusive os dentes de leite, sabe? Dentes cisos que foram extraídos ou os dentes de leite das crianças, ele pode ser utilizado como um banco de células tronco. Só que óbvio que você não vai só guardar o dente num potinho, né? Existe todo um processo de conservação para que isso seja feito, né? Então, se você tem a intenção, eu não sei se no Brasil existe algum programa que faça essa conservação dos dentes, mas nos Estados Unidos já existe, né? Tem uma empresa que faz esse processo, então você pode guardar os seus dentes do siso ou os dentes de leite para, em uma necessidade, né, em uma eventual necessidade, você poder usar esses dentes como um banco de células tronco, né? Muito interessante, né? Nunca tinha ouvido falar sobre isso. E se existe aqui no país, é uma alternativa muito interessante, porque a gente nunca se sabe, né? A gente nunca sabe do futuro, então é bom prevenir, né? E essa questão dos dentes é algo muito interessante e simples de fazer, né? Só que é óbvio que essa questão, essas tecnologias, essas coisas científicas, como a gente não tem um investimento muito grande, não é algo muito amplamente difundido no país, tudo tem um custo muito elevado, né? Então, provavelmente, se existe algum serviço relacionado no Brasil, não deve ser algo muito barato. Mas olha que interessante o quanto isso poderia facilitar, diminuir filas de transplante e curar diversas doenças, né? Então, fica claro que a gente precisa intensificar um pouco mais essas buscas por pesquisas, por alternativas que possam tratar a nossa saúde de uma maneira mais efetiva, né? E aí, desculpa, é ela que fala sobre a questão do calor, sobre a sauna, que tem esse estudo de que essas sessões de sauna realmente fazem bem para a saúde. Então tem um estudo que demonstrou que depois da musculação, uma sessão de 30 minutos de sauna 2 vezes por semana, durante 3 semanas, aumenta a sua resistência em 32%. Olha que interessante. E de acordo com essa pesquisa, além do seu ganho de resistência, também tem um aumento de 7,1 no volume de plasma e 3,5 na contagem de glóbulos vermelhos. Olha que loucura! Gente, nunca imaginei que a sauna traria tantos benefícios, né? É muito interessante. Até porque é por isso que tem sauna em tantas academias. Falam, nossa, por que tem isso? As pessoas fazem isso por quê? Para passar calor, né? Enfim, e existe toda um processo, um estudo científico por trás disso que justifica cada vez mais essa ação, do quanto isso vai melhorar a sua resistência e inclusive a sua saúde, não é uma questão só da resistência em si. E isso é algo que o próprio autor, o Tim Ferriss, como eu falei para vocês, conforme ele foi aprendendo esses hábitos, entrevistando as pessoas, ele começou a praticar na vida dele também. Então, essa questão da sauna é algo que ele adquiriu na vida dele, que ele faz sempre, inclusive construiu uma sauna na casa dele. Ele fala em algum momento, ele falou dos custos de construir uma sauna, é caríssimo, né? Construir uma sauna em casa, mas ele construiu uma na casa dele. E aí, só que além disso, dessa sessão de sauna, olha que interessante, ele criou o hábito de, além de fazer a sessão de sauna, ele também faz banhos na banheira. Em banheira com água quente, você também consegue ter um efeito bastante positivo, porque banhos em banheira com água quente, ele aumenta significativamente o GH, que é o hormônio do crescimento. Então, ele tem essa prática de sauna, mas em paralelo ele também faz essa prática de banhos muito quentes na banheira. Então ele fica por 20 minutos nessa banheira quente ou na sauna, aí é de acordo com a rotina, né? Ou ele faz uma coisa ou outra para ele aumentar os batimentos cardíacos dele de uma forma significativa. Eu particularmente, quando a água tá muito quente, começa a me dar uma falta de ar, assim, uma coisa ruim.
Tanto que quando, sabe esses parques aquáticos que são termas, que a água é quente, natural, a água das piscinas e tal, isso me dá falta de ar, inclusive. E olha que nem é tão quente, né? É uma água morninha, só que com calor e tudo mais, isso me dá muita falta de ar. Eu imagino que a sensação não deve ser tão boa de ficar nesse processo, né? Ou na sauna ou na água muito quente, para fazer com que o seu corpo entre em um determinado estado aqui que ele espera. E aí, depois de passar esses 20 minutos de sauna ou na banheira com água quente, ele se refresca por 5 ou 10 minutos em um banho de gelo. Ele coloca em uma banheira grande 18 quilos de gelo e depois completa com água para ficar numa temperatura de 7 graus mais ou menos. E aí, depois que ele sai da sauna ou da banheira com água quente, ele entra nessa banheira de gelo e fica por mais ou menos de 5 a 10 minutos. E ele faz isso de 2 a 4 vezes por semana. Eu não entendo como que ele sobrevive a isso. Porque assim, imagina, você está ali, né, expondo seu corpo a uma temperatura extremamente quente, depois você entra no gelo. Nossa, é muita saúde para conseguir fazer isso, né? Porque eu particularmente não consigo fazer. Se eu tomar inclusive um banho gelado, já vai atacar a sinusite, a rinite, vai me dar gripe, eu vou ficar acabada, vou demorar uma semana para me recuperar. Talvez seja por isso que eu não consiga fazer, né? Minha resistência não é das melhores. Se eu fizesse, talvez fosse melhor, eu não sei. Eu nunca testei porque hoje minha saúde não me permite tomar banho gelado. E ainda mais fazer essa combinação de se expor a uma temperatura muito alta e depois a uma temperatura extremamente baixa. Eu acho que realmente exige todo um acompanhamento. Se você for fazer isso, testar alguma coisa, pergunte para o seu médico qual a opinião dele, o que ele acha, como fazer isso, como que esse processo é ideal para você, para que de fato você faça isso com segurança, porque eu não entendo que isso seja uma prática saudável para todo mundo. Me parece um tanto quanto excêntrica. Eu acho que não são todas as pessoas que se dariam bem com isso, né? Se eu deixo o cabelo molhado e saio no vento, eu já fico doente. Imagina sair de uma temperatura extremamente quente e mergulhar numa banheira de gelo. Enfim, consulte o seu médico sobre os benefícios de tudo isso, pondere os benefícios e o custo, o preço que você vai pagar e avalie se vale a pena fazer ou não. Nós temos mais uma pessoa aqui, que a gente vai estudar agora, que também tem uns hábitos um tanto quanto desafiadores, que é o Dominique D'Agostinho. Ele é um professor e cientista, um pesquisador, na verdade. E ele fala muito sobre terapias metabólicas e estratégias nutricionais para desempenho máximo e resiliência em ambientes extremos. Então é aqui que ele fala sobre a questão de jejum, sobre dieta cetogênica, né? Dieta cetogênica é uma dieta rica em gordura, né? O seu cérebro e o seu corpo, ele começa a usar essas cetonas, né, que são as gorduras, para obter energia, em vez de usar o açúcar do seu sangue. Ele queima diretamente gordura. Achei muito interessante. Falei, nossa, essa dieta é sensacional. Só que para entrar nesse processo de deixar de queimar açúcar e passar a queimar efetivamente a gordura, existe todo um processo que você deve seguir para o seu corpo entrar nesse estágio. E aí ele fala sobre jejum de desintoxicação, de que o hábito do jejum é algo positivo, né? É algo benéfico, que você deveria fazer jejum algumas vezes ao longo do ano. Ele sugere jejum de 5 dias, 2 ou 3 vezes por ano. 5 dias. E já chegou a fazer jejuns bem maiores. E inclusive o autor Tim Ferriss também testou e adquiriu a prática de jejum na vida dele, mas de um jeito um pouco diferenciado. Porque essa questão de fazer o jejum tem todo um benefício de desintoxicação para o corpo, né? De que ele vai realmente meio que reinicializar o seu sistema. Mas o que acontece? Ele não pode ser feito dessa forma de que você simplesmente para de comer e pronto, vou ficar 5 dias sem comer.
Não é assim. Primeiro porque jejum não é para todo mundo, não são todas as pessoas que funcionam da mesma forma, que tem o metabolismo da mesma maneira, que reage da mesma maneira. Então tudo isso é feito com acompanhamento médico. Então, por exemplo, quando o Tim Ferriss fala da rotina dele para fazer jejum, ele fica em um centro médico especializado nessas terapias, onde tem todo um acompanhamento e inclusive ele vai ministrando uma série de vitaminas e suplementos ao longo desse processo para que ele realmente fique bem, para que esse jejum seja algo benéfico. E aí vai fazendo a introdução alimentar depois, né, depois desse período, de acordo com o que ele acha que funciona melhor para ele. Tem algumas coisas muito interessantes aqui nesse processo de jejum, porque realmente eles usam muitos suplementos, não é uma coisa para qualquer um, para você começar a fazer em casa, é alguma coisa muito baseada em uma metodologia científica, em pesquisas, em exames constantes para saber como que estão todos os níveis de hormônios, de vitaminas, de nutrientes no seu corpo. Então não faça isso sem um devido acompanhamento para entender qual é o efeito que isso vai ter no seu corpo. Até é muito famoso a questão do jejum intermitente, né? De passar muitas horas sem comer, 12, 16, 18 horas sem comer e ter uma refeição maior. Para algumas pessoas funciona, para outras não. Algumas pessoas ficam algumas horas sem comer e já começa a ter dor de cabeça, uma série de sintomas. Então você precisa se conhecer e saber o que vai dar certo para você ou não. Eu observo aqui, analisando essas 3 primeiras pessoas, que são pessoas que gostam de expor o seu corpo a situações e ambientes realmente extremos. Eu acho que, como acabei de falar, até foge um pouco da questão daquilo que é saudável, né? Será que ficar dias e dias sem comer é uma coisa que de fato seja saudável? É algo que de fato seja necessário para manter a sua qualidade de vida, qualidade de saúde? Né? Até onde vale a pena expor o seu corpo a ultramaratonas, a corridas da morte, né? Para que isso? Para se provar alguma coisa? A gente não entende o porquê, qual é a motivação por trás disso, né? Acho um pouco estranho. E são pessoas que, óbvio, têm resultados muito bons, mas tem toda uma estrutura, um acompanhamento médico por trás para garantir que isso aconteça. Existe um propósito por trás. Então, nem tudo isso que a gente vê aqui somos para nós simples humanos que estamos aí lidando com as nossas rotinas do dia a dia, que não podemos falar, essa semana não vou comer nada, vou ficar sem comer. No segundo dia você já tá péssimo, né? Porque existe um acompanhamento, não é só parar de comer e pronto. E nem vou participar da corrida da morte, também não é assim. Então a gente pode tomar como um exemplo, entender até onde vale a pena ir, até onde vale a pena seguir e colocar na nossa vida o que fizer sentido.